Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos explorar juntos as páginas da Tribuna do Sertão, a edição de 15 de setembro de 2025. Vem lá de Palmeira dos Índios, Alagoas. Isso aí, um jornal impresso e digital. E o que ele traz pra gente é um panorama bem diverso, né? Tem a despedida de um ícone da música, o Hermeto Pascoal. Uma perda enorme. Decisões políticas importantes no STF, avanços para comunidades quilombolas, obras de infraestrutura e também debates sobre cultura. Muita coisa. Um retrato bem completo do momento. A nossa tarefa aqui é meio que destrinchar essas matérias, sabe? Pegar as informações cruciais, aqueles detalhes que fazem a gente pensar. E entender o que isso tudo diz sobre Alagoas e o Brasil agora, né? Exatamente. Então, vamos começar essa jornada? Vamos lá. A manchete principal já chega tocando fundo, o adeus de Hermeto. E tem outra, e o som virou eterno. Falando do falecimento do grande Hermeto Pascoal, né? Nasceu em 36. Uma figura imensa. E o jornal faz questão de, ressaltar a origem dele lá no povoado de Lagoa Grande, município de Lagoa da Canoa, no agreste alagoano. Uma figura já fascinante desde o berço, né? Sem dúvida. Filho de agricultores, albino. A matéria conta como a limitação visual acabou afastando ele da roça, mas, por outro lado, aproximou da música. Muito por influência do pai, que era sanfoneiro. Essa origem, né? Parece que foi fundamental para a genialidade toda que ele desenvolveu depois. E como é que o jornal descreve essa conexão inicial com a música? Foi algo rápido? Olha, a matéria detalha bem isso. Diz que ele desenvolveu ouvido absoluto muito cedo, ainda criança. Nossa! E aí começou a transformar os sons do dia a dia, sabe? Da natureza, água correndo, vento, porta rangendo, tudo virava música para ele. Que incrível! Parece que foi uma relação quase simbiótica com o som ao redor, talvez até, quem sabe, potencializada pela visão limitada, né? Isso formou a base para uma obra que, bom, a gente sabe, quebrou muitas barreiras. Barreiras é pouco, o apelido dele, Bruxo dos Sons, já diz tudo, né? Exato. Era um multi-instrumentista, impressionante. Tocava de tudo que você pode imaginar. Sanfona, piano, flauta, sax, violão, baixo, percussão. Mas o que mais chama atenção na reportagem é essa capacidade de tirar música de objetos inesperados. Totalmente. O texto menciona chaleiras, brinquedos de criança, tubos de plástico, rádios. Pegava o rádio sintonizado no acaso e fazia música. Até gargarejo. Isso não era só, uma excentricidade, sabe? A matéria sugere que fazia parte de uma visão musical muito ampla. Ele misturava tudo. Jazz, MPB, choro, frevo, forró, música erudita. Uma linguagem própria. Uma linguagem universal, mas sempre com aquela marca forte da improvisação. Era a assinatura dele. E a produção dele. O jornal dá uma ideia do tamanho disso. Dá sim, e é uma coisa, monumental. Falam em estimativas de mais de 10 mil composições. 10 mil? É muita coisa. Um exemplo que citam é aquele projeto Calendário do Som, de 96. Ele compôs uma música por dia durante o ano inteiro. Um trabalho hercúleo. E a carreira internacional também é destacada, claro. Tocou com gigantes, né? Como Miles Davis, que, segundo a Tribuna, chegou a chamar ele de o músico mais impressionante do mundo. Miles Davis falando isso. Que reconhecimento, hein? Mas me diz uma coisa, o jornal faz alguma reflexão sobre como ele era recebido aqui no Brasil? Faz. E esse é um ponto bem importante da matéria. Aponta um paradoxo, sabe? Enquanto ele era super reverenciado lá fora, internacionalmente, aqui no Brasil a obra dele muitas vezes ficava mais restrita. Há nichos, né? Exato, a circuitos mais especializados. O jornal lamenta um pouco essa dinâmica, essa aparente dificuldade que a gente tem em valorizar plenamente nossos talentos mais originais aqui dentro. É como se a gente exportasse a genialidade sem absorver por completo. Uma questão que parece que volta e meia aparece na nossa cultura. E a filosofia de vida dele, o jornal menciona algo? Sim, e complementa bem a obra, né? Ele defendia uma música espontânea, livre de amarras comerciais, de pressões. Acreditava que a musicalidade estava em todo lugar. Em tudo. E que qualquer pessoa podia ser músico. Bastava se abrir para os sons do mundo.
É uma lição de liberdade criativa mesmo, como a matéria enfatiza. Realmente, um legado imenso que ele deixa. Imortal, como o próprio jornal coloca. Ele mostrou que a arte não precisa de rótulos, sabe? Que a beleza pode surgir do inesperado, do improviso, que até o silêncio tem sua própria música. É uma perspectiva muito bonita. E olhando para o quadro mais amplo que a tribuna apresenta, a partida do Hermeto não é só a perda de um gênio musical. É também um convite para a gente refletir sobre a importância de reconhecer, de celebrar essa riqueza cultural que brota de lugares como Lagoa da Canoa, lá no coração de Alagoas, e que, muitas vezes, só ganha o devido reconhecimento quando a vista de fora. Verdade. Bom, dessa celebração de um legado cultural, o jornal nos leva para outro palco. Um palco de decisões importantes, o cenário político, tanto em Brasília quanto em Alagoas. Vamos começar por Brasília. Supremo Tribunal Federal, o STF. Exatamente. A tribuna reporta uma decisão bem significativa da primeira turma do STF. Foi a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por organização criminosa. Organização criminosa. E a acusação, segundo o jornal? É de liderar um esquema contra a democracia. Mas a decisão não foi unânime, importante dizer. E como foi a votação? O jornal detalha isso? Detalha sim. A maioria se formou com os votos dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. O ministro Luiz Fux votou pela absolvição. 4-1, então. Isso. E a matéria contextualiza essa decisão como um ajuste de contas, sabe? Ela cita uma série de pontos da gestão Bolsonaro que teriam pesado na análise dos ministros que votaram pela condenação. Que pontos são esses? É bom a gente entender o que a reportagem aponta como base para essa decisão, né? Para quem está ouvindo ter essa clareza. Claro. O artigo menciona especificamente a postura que o jornal chama de negacionista em relação à gravidade da Covid-19, o que o jornal descreve como deboche com as vítimas, a sabotagem de vacinas, o incentivo a tratamentos sem eficácia comprovada, certo, o desmonte de políticas ambientais na Amazônia, aquela reunião com embaixadores em 2022 que, na visão da matéria, teria antecedido os ataques de 8 de janeiro de 2023. Entendi. E também a ausência na transmissão da faixa presidencial, seguida pelo que o jornal classifica como tentativa de golpe. É fundamental a gente ressaltar aqui que estamos apenas relatando o conteúdo da matéria da Tribuna do Sertão, ok? Sim, a visão do jornal. Exato. E a interpretação deles é que a condenação representa uma reação das instituições democráticas ao que eles chamam de golpismo. E a coluna de política do jornal, aquela do Pedro Oliveira, o resumo político, comenta essa decisão também. Comenta sim. Oliveira cita uma frase que teria sido dita pelo Alexandre de Moraes durante o julgamento, algo na linha de que liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições. Uma frase forte. E a coluna também menciona o voto do Luiz Fux, Nota ali uma percepção de contradição nas posições recentes dele, chega a usar a expressão Fux sendo Fux, segundo o colunista. Entendi. Bom, saindo de Brasília, mas ainda na política, como a Tribuna aborda a situação lá em Alagoas? O jornal faz uma conexão interessante. O dia 16 de setembro é a data da emancipação política de Alagoas. E é também o aniversário de 70 anos do senador Renan Calheiros. Coincidência de datas? Pois é. A matéria destaca ele como o senador mais longevo da história do Estado, está no cargo desde 1994, mas o foco principal da análise é o futuro, o que vem pela frente. E o que essa análise sugere? Qual é a perspectiva? Olha, sugere que o Renan Calheiros se prepara para a eleição talvez mais desafiadora da longa carreira dele em 2026. Isso quando ele for buscar o 5º mandato consecutivo no Senado. A tribuna aponta para um cenário político bem mais complexo e fragmentado para ele. E que fatores contribuem para essa percepção de desafio? O que o jornal lista? São vários. O artigo aponta o que considera erros estratégicos recentes. Por exemplo, aquela tentativa de barrar judicialmente a candidatura do Luciano Barbosa para a prefeitura de Arapiraca em 2020. Lembro disso. Parece que o tiro saiu pela culatra, Acabou fortalecendo um antigo aliado no 2º maior colégio eleitoral do Estado. Outro ponto é a projeção que foi dada ao Alfredo Gaspar de Mendonça. Ele ganhou visibilidade, se elegeu deputado federal e agora é visto como um potencial adversário. E talvez o mais significativo,
a aproximação com o prefeito de Maceió, o JHC, que é descrito como popular, com uma base conservadora forte e visto como uma ameaça bem real às pretensões do Calheiros. Então, o cenário para 2026 parece bem diferente dos anteriores para ele, né? Mais gente no jogo. É exatamente o que a análise da Tribuna indica. O artigo menciona que o Arthur Lira consolidou e ampliou bastante a influência política dele no Estado. O Luciano Barbosa se fortaleceu lá em Arapiraca, regionalmente. Certo. O Gaspar e o JHC representam uma certa renovação e estão atraindo eleitorado. Inclusive setores conservadores e religiosos que, segundo o jornal, não gravitam mais automaticamente em torno do Renan, sabe? A eleição de 2026 é pintada ali como um verdadeiro teste de sobrevivência política para ele. E a coluna do Pedro Oliveira, ela também aborda esse cenário alagoano? Sim, reforça essa visão. O Oliveira avalia que o Renan Filho, que é o atual ministro dos Transportes, é um nome forte para disputar o governo do Estado em 2026, possivelmente enfrentando o JHC. E aí ele analisa os riscos envolvidos para ambos nesse embate. Um xadrez complexo. Bem complexo. E o colunista ainda faz uma breve especulação sobre o cenário nacional, ponderando sobre a possibilidade de repetirem a chapa Lula-Alckmin em 2026. Ou seja, é muita coisa em jogo, tanto no plano federal quanto no estadual, pelo menos segundo a cobertura da Tribuna. Falando em Alagoas, mas saindo um pouco dessa arena estritamente política, o jornal também traz notícias com impacto social direto. Uma delas envolve uma comunidade quilombola, né? Sim, uma notícia muito positiva é essa. O INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, conseguiu finalmente a posse de uma área que era considerada crucial lá em Palmeira dos Índios. E o que essa posse permite? Permite concluir o processo de titulação do território quilombola Tabacaria. E qual o significado disso na prática? Vai ser o primeiro território quilombola totalmente titulado em Alagoas. É o desfecho de uma batalha judicial bem longa que começou lá em 2014. Nossa, bastante tempo. Sim, teve decisão favorável para a comunidade em 2017. Mas a posse mesmo só foi efetivada agora, em setembro de 2025. E quantas famílias vão ser beneficiadas? Qual o tamanho desse território? O território completo vai ter 410 hectares. É resultado da união de 3 imóveis. E vai beneficiar diretamente 180 famílias. E o próximo passo? O próximo passo, como informa o jornal, é a construção das moradias. As famílias vão poder acessar o crédito instalação habitacional do INCRA. É um financiamento que oferece até R$ 75 mil por família, com subsídio enorme, um desconto que pode chegar a 96% se o pagamento for feito no vencimento. Que avanço importante para essas famílias. Muito importante. A matéria ainda faz questão de ressaltar a conexão histórica profunda de Tabacaria com os mocambos de Palmares e a figura de Zumbi. Destaca uma resistência que dura mais de 300 anos. Uma história longa. O superintendente do INCRA em Alagoas, o Júnior Rodrigues, é citado no texto celebrando esse passo, dizendo que é um avanço fundamental para a comunidade. É a concretização de um direito que eles esperavam há muito tempo. E desse reconhecimento histórico e social, vamos para o desenvolvimento de infraestrutura. O canal do Sertão Alagoano também está na pauta. Sim, as obras do trecho 5 do canal estão a todo vapor lá em São José da Tápera. É um projeto do governo federal, parte do novo PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento. E tem apoio do governo estadual através da CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura. Além do benefício óbvio de levar água para uma região que sofre com a seca, a obra tem outro impacto importante, né? Exato. O impacto econômico imediato, geração de empregos. O jornal informa que atualmente tem 292 trabalhadores na obra. E um dado interessante, 85% deles são da própria região. Isso é ótimo. Valoriza a mão de obra local. Com certeza. E a construtora responsável, que a matéria identifica como Odebrecht, está com processo seletivo aberto para contratar mais 144 pessoas. Ainda tem 78 vagas disponíveis para funções como operadores de máquinas pesadas, escavadeira, trator, motoniveladora, rolo, motoristas, encarregados.
É um número bem expressivo de vagas ainda abertas. E a expectativa, segundo a reportagem, é que no pico da obra esse número chegue a 800 empregos diretos. 800! É um impacto grande para a região. Esse trecho específico do canal tem 26,6 quilômetros de extensão e vai levar água para os municípios de São José da Tápera, Monterópolis, Olho d'Água das Flores e Olivença. O foco é beneficiar a agricultura familiar e melhorar a qualidade de vida no semiárido. A previsão é entregar os primeiros 4 quilômetros desse trecho até dezembro agora, de 2025. O governo do estado parece estar bem empenhado nessa obra, então. Sim, a matéria traz uma fala do secretário de Infraestrutura, o Gustavo Torres, reforçando isso. Ele afirma que o canal representa transformação, segurança hídrica, dignidade e oportunidades, e que a obra está alinhada com a prioridade do governador Paulo Dantas, que é gerar emprego e renda em Alagoas. É uma obra estruturante mesmo, com múltiplos impactos. Bom, além dessas notícias mais, digamos, pesadas de política e infraestrutura, a Tribuna também oferece aos leitores um painel sobre cultura, cotidiano, opinião, através das colunas, né? Exato. São aquelas pílulas que ajudam a compor o retrato do Estado, a dar um sabor local. Uma coluna de destaque nessa edição é a do Arnaldo Nisquier, que é membro da Academia Brasileira de Letras. Ele escreve sobre hábitos de leitura. Interessante. E qual é o enfoque dele, o que ele aborda? Ele parte da experiência pessoal dele, sabe? Relembrando leituras da infância, tipo a revista Eu Sei Tudo, e a jornada dele pelos clássicos brasileiros, José de Alencar, Machado de Assis, Aloysio Azevedo, Lima Barreto, Clarice Lispector, Jorge Amado. Grandes nomes. É uma defesa apaixonada do ato de ler. Mas ele não fica só na nostalgia, não. Ele faz alguma crítica? Aponta algum problema? Faz, e bem direta. Ele critica o sistema educacional brasileiro, o Nisquier cita dados do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, mostrando que muitos alunos do 5º ano fundamental só leem o que o professor manda. Critica o desempenho que ele classifica como ridículo do Brasil em português no PISA. O exame internacional, né? Isso, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, e menciona também o alto índice de crianças que não estão alfabetizadas ao final do 2º ano fundamental. É um texto que vai dar memória afetiva para um chamado bem contundente, por melhorias na educação, e pelo incentivo à leitura por prazer, não só por obrigação. Uma reflexão super importante vinda de um acadêmico. E que outras colunas o jornal traz nessa edição, para dar um panorama geral? Ah, tem um pouco de tudo. Tem a crônica La Belle de Jour, do Carlito Lima, que pelo título e pela breve descrição parece abordar relações extraconjugais. Tem um texto do Laurentino Veiga homenageando uma figura importante do jornalismo e da história esportiva alagoana, o Lautenay Perdigão. Fala do livro dele que funciona como um museu da memória esportiva. Legal. O Alberto Rostan Lanverly, que é presidente da Academia Lagoana de Letras, assina a coluna Tribuna Literária. Mas o tema é bem pé no chão. O perigo dos motoqueiros imprudentes em Maceió. Compara o trânsito a uma aventura arriscada. O tema do dia a dia mesmo. Sim. E claro, tem a coluna social do Haroldo Marques, registrando aniversários, eventos sociais, personalidades locais. Cita Cleide Ventura, Jacira Leão, são esses flashes que dão cor e textura ao noticiário mais factual. Então, percorremos um caminho bem variado com a Tribuna do Sertão de hoje, hein? Começamos com a emoção da despedida e a celebração do legado universal do Hermito Pascoal, um gênio que nasceu lá no Agreste Alagoano. Uma viagem incrível pela música dele. Passamos pela tensão, pelas repercussões das decisões políticas em Brasília e também pelos complexos desafios do cenário político lá em Alagoas, com foco no Renan Calheiros. Um xadrez político bem movimentado. Vimos avanços sociais muito significativos, como a titulação histórica do Quilombo Tabacaria e o impacto concreto das obras do Canal do Sertão na vida e na economia do semiárido. Notícias que trazem esperança, né? Exato. E finalizamos com essas reflexões sobre a importância da leitura e os flagrantes do cotidiano e da cultura local através das colunas. Foi uma jornada rica, de fato. O jornal nos oferece um instantâneo bem interessante das múltiplas facetas de Alagoas e, por extensão, do Brasil,
Mostra um Estado e um país lidando com suas heranças culturais, seus desafios políticos do presente, suas lutas por reconhecimento e justiça social e também seus projetos de futuro. Olhando para tudo isso que a gente conversou, qual seria uma provocação final? Algo para quem nos ouve ficar pensando a partir dessas leituras da tribuna. Olha, talvez uma reflexão sobre uma tensão que apareceu em mais de um momento aqui na nossa conversa. É a questão do reconhecimento. A gente viu o caso do Hermeto, né? Aclamado mundialmente, mas, segundo o próprio jornal, nem sempre plenamente valorizado em casa. Verdade. Vimos a busca por justiça, seja no âmbito político, com a decisão da STF, seja na reparação histórica para a comunidade de Tabacaria. Isso talvez nos convide a pensar como nós, como sociedade, lidamos com a nossa própria história, com os nossos ícones, com as demandas por justiça e com os diferentes Brasis que coexistem dentro do Brasil. Como a gente equilibra esse olhar para dentro e o reconhecimento que vem de fora? Exatamente. Como a gente faz esse balanço? Fica essa questão, né? Ecoando aí das páginas da Tribuna do Sertão. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.